Marty J. A Imaginação Dialética, uma história da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, de 1923 a 1950. Epílogo. Na primavera de 1946, Leo Lowenthal enviou a Horkheimer uma notícia animadora vinda da Alemanha. Início da citação de Lowenthal, abre aspas, Joseph Mayer, ex-aluno do Instituto e marido de Alice Mayer, então diretora administrativa da filial de Nova York, escreveu em uma carta à esposa que os melhores estudantes intelectuais da Alemanha estão mais interessados em obter nossos escritos do que em conseguir comida. E você sabe o que isso significa. Ele acredita que todas as universidades gostariam de ter a revista de pesquisa social, Zeitschrift für Sozialforschung, se pudessem obtê-la. Fecha aspas, correspondência de Leo Lowenthal, 1946. O público para o qual a escola de Frankfurt insistira em continuar escrevendo em alemão começava, enfim, a se materializar. Alguns meses depois da carta de Mayer, o instituto foi procurado por representantes da comunidade de Frankfurt, o conselheiro ministerial Klingelhofer, o reitor da universidade Walter Austein e o decano Sauermann, com a primeira proposta concreta para o retorno do instituto à cidade de sua origem. Por enquanto, Horkheimer mostrava-se relutante em responder positivamente. A série Estudos sobre o Preconceito, Estades e Prejudice, ainda não estava concluída, e os compromissos do Instituto nos Estados Unidos para os anos seguintes eram suficientemente grandes para adiar qualquer decisão imediata. Entretanto, em abril de 1947, já se notavam sinais de que Horkheimer começava a mudar de ideia. Se fosse realizado um estudo sobre os efeitos dos programas americanos de combate ao preconceito entre os alemães, escreveu ele a Lowenthal, uma filial em Frankfurt poderia ser útil. Além disso, o Instituto poderia ensinar as técnicas das ciências sociais americanas aos estudantes alemães, ajudando assim a combater o viés excessivamente especulativo da tradição acadêmica do país. Naquele momento, porém, não se mencionava a transferência do centro principal do Instituto. De fato, até agosto de 1947, ainda se consideravam possíveis afiliações com universidades na região de Los Angeles. Na primavera do ano seguinte, Horkheimer fez sua primeira visita à Alemanha desde sua apressada partida em 1933. Convidado a participar das cerimônias em comemoração ao centenário do Parlamento de Frankfurt, foi calorosamente recebido como hóspede da cidade e proferiu uma série de palestras muito bem recebidas na universidade. O entusiasmo das autoridades locais em recuperar parte do prestígio intelectual pré-nazista, atraindo de volta o Instituto, era notável, e, ao fim, seus esforços foram bem-sucedidos. Com o apoio de oficiais da ocupação americana, entre eles o alto comissário John J. McCloy, a cidade conseguiu apresentar uma proposta que Horkheimer achou impossível recusar. Em setembro, ele já havia decidido retornar e comunicou sua decisão a Klingelhofer, que prontamente a aceitou. Em 13 de julho de 1949, a cátedra universitária que lhe fora retirada 16 anos antes foi oficialmente restituída, com a pequena modificação de que agora se referia à sociologia e à filosofia, e não mais à filosofia social. Com Horkheimer, naturalmente, veio o próprio instituto, levando consigo seu fundo patrimonial e sua biblioteca. Mais tarde, ele recordaria que essa reinstalação não devia ser compreendida como uma Wiedergutmachung, compensação, por parte de um governo arrependido, pois nada poderia reparar o que a Alemanha havia feito. Tratava-se, antes, de um gesto em homenagem aos alemães que haviam resistido a Hitler ajudando os judeus. De volta diante dos estudantes alemães, Horkheimer logo confirmou a correção de sua escolha. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, é impressionante o quão profunda e duradoura foi a experiência do Instituto na mente de muitos intelectuais europeus até 1933. Essa experiência não foi desacreditada pelo período do Terceiro Reich. Agora é nosso dever corroborá-la e aprofundá-la no futuro. Fecha aspas, carta a Leo Lowenthal, 1949. O entusiasmo dos estudantes despertou nele uma resposta igualmente intensa. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, trabalhei literalmente dia e noite nos últimos 2 meses. O mais belo continua sendo o ensino. Mesmo durante as férias, não perdemos o contato com os alunos. Fecha aspas, carta a Leo Lowenthal, abril de 1949. A virtuosidade oratória de Horkheimer, Everett Hughes,
que foi professor visitante em Frankfurt naqueles anos, lembrava-se dele como o melhor orador alemão que já ouvirá, e sua calorosa presença nos seminários logo lhe garantiram um numeroso grupo de seguidores. Uma vez estabelecidos, ele e os que o acompanharam nunca se arrependeram de ter escolhido o caminho do retorno, trilhado por tão poucos outros exilados. As razões para a hesitação inicial de Horkheimer eram compreensíveis. Raramente um homem apressa-se em regressar a um lugar onde sofreu ostracismo e perseguição. Além disso, o status institucional do Instituto, após o retorno, permaneceu incerto por algum tempo. Uma tentativa de obter patrocínio da Unesco acabou naufragando em meio a disputas pessoais. Apesar do tom crítico das obras do Instituto sobre os Estados Unidos, as experiências pessoais de seus membros no país haviam sido, em geral, positivas. De Nicholas Murray Butler, em 1934, a John Slawson, uma década depois, o Instituto receberá apoio e encorajamento de diversas fontes norte-americanas. Como muitos outros refugiados, os frankfurtianos ficaram agradavelmente surpresos com o número de homens de boa vontade que encontraram nos Estados Unidos. Alguns chegaram até a ingressar no serviço governamental durante a guerra, movidos pelo sentimento de solidariedade na luta comum contra Hitler. Por isso, Horkheimer e seus colegas sentiram uma forte relutância em romper completamente os laços com o país que fora seu lar por cerca de 15 anos. Horkheimer concordou em permanecer na Alemanha apenas após ser assegurado de que manteria sua cidadania americana. Por meio de uma lei especial proposta por McCloy e assinada pelo presidente Harry Truman em julho de 1952, foi-lhe garantida a continuidade de sua cidadania norte-americana, apesar do retorno ao país de origem. Mais preocupante do que o esforço de uma nova readaptação era a possibilidade de que nem todos os membros do Instituto o acompanhassem de volta à Alemanha. Entre eles, apenas Adorno mostrava verdadeiro entusiasmo pela partida. Anos depois, explicaria sua decisão nestes termos. Início da citação de Adorno, abre aspas, a decisão de retornar à Alemanha dificilmente foi motivada por simples necessidades subjetivas, como a saudade, embora eu não possa negá-la. Houve também uma razão objetiva, a língua. Não apenas porque nunca se pode expressar com exatidão em outra língua o que se quer dizer, com todas as nuances e o ritmo do pensamento, mas porque o idioma alemão possui uma afinidade eletiva com a filosofia, e certamente, com seu momento especulativo. Fecha aspas, entrevista de Theodor W. Adorno, 1954. Pollock também aceitou voltar, sobretudo por lealdade a Horkheimer e ao Instituto, mais do que por qualquer aversão aos Estados Unidos. O mesmo, porém, não se aplicava a outros membros do círculo interno do Instituto, especialmente quando se tornou evidente que as cátedras universitárias não estavam garantidas. Em 8 de fevereiro de 1946, Lowenthal escrevera a Horkheimer. Início da citação de Lowenthal, abre aspas, encontro-me em uma posição curiosamente dialética. Em 1938, fui o mais veemente em aconselhar a dissolução de nossa estrutura organizacional. Hoje percebo, mais do que nunca, os riscos possíveis. Fecha aspas, Carta a Horkheimer, 1946. Mas, na hora de concretizar esse sentimento e partir para a Alemanha, Lowenthal não conseguiu decidir-se. Seu iminente casamento com a psicóloga americana Marjorie Fiske certamente reforçou a hesitação. Em 1949, ele aceitou o cargo de diretor da divisão de pesquisa da Voice of America, encerrando uma colaboração de 23 anos com o Instituto. 7 anos depois, ingressou na Faculdade de Sociologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Marcuse, cuja ligação com o Instituto já se tornará tênue nos anos 40, permaneceu no Departamento de Estado até 1950, quando voltou à Colômbia como conferencista de Sociologia e pesquisador sênior do Instituto Russo. Nos 2 anos seguintes, realizou pesquisas no Russian Research Center de Harvard, que resultaram em seu livro Marxismo Soviético, Soviet Marxism. Em 1954, ingressou no Programa de História das Ideias da Universidade Brandeis, onde permaneceu por 11 anos, período em que sua reputação subterrânea, baseada em Eros e civilização, Eros and Civilization, e o homem unidimensional, One-Dimensional Man, cresceu continuamente. Ao deixar Walton, Massachusetts, rumo à Universidade da Califórnia em San Diego, em 1965, estava prestes a se tornar o mentor internacionalmente reconhecido da nascente nova esquerda.
Otto Kirchheimer também continuou no serviço governamental após a guerra, primeiro como analista de pesquisa na Divisão de Estudos Europeus do Departamento de Estado, e de 1950 a 1955, como chefe da seção de Europa Central. Nos 7 anos seguintes, integrou o corpo docente da Escola de Pós-Graduação da New School for Social Research, antiga rival do Instituto. Em 1961, publicou sua extensa obra Justiça Política, Political Justice. No ano seguinte, passou a lecionar no Departamento de Governo da Universidade Columbia, onde permaneceu até sua morte, em 1965, poucos dias após completar 60 anos. Outros ex-membros do Instituto também encontraram posições em universidades americanas. Franz Newman em Columbia, Gerard Meyer na Universidade de Chicago e Paul Massey em Rutgers, onde Joseph Mayer e M. Feeley também se juntaram ao corpo docente. Kurt Mandelbaum, que mudou seu nome para Marty Mandelbaum, tornou-se economista em Manchester, na Inglaterra. Erich Grohmann, como já mencionado, retornou à Alemanha, mas não com o Instituto. Foi para a zona soviética, onde passou anos infelizes em Leipzig até sua morte em 1950. Friedrich Gurlan também voltou à Alemanha em 1950, lecionando na Hochschule für Politik em Berlim, posteriormente, na Technische Hochschule de Darmstadt. A trajetória de Karl Wittfogel tomou, nesse período, um rumo especial que merece menção. Em 1947, ele fundou o Chinese History Project, patrocinado pela Universidade de Washington e pela Universidade Columbia, passo final em sua separação do Instituto. 4 anos depois, em meio ao crescente furor sobre a suposta infiltração comunista em instituições governamentais e acadêmicas, foi convocado a depor perante o Internal Security Subcommittee do Senado, presidido pelo senador Pat McCarran. Wittfogel afirmaria mais tarde que comparecera com grande relutância e que seu testemunho, em 7 de agosto de 1951, fora sua única contribuição à histeria anticomunista daqueles anos. O Instituto foi mencionado apenas como o primeiro elo de contato com o Institute of Pacific Relations, cuja infiltração ele discutiu em detalhes. Julian Gompas, citado 5 dias antes no depoimento de Ed Massin como membro do Partido Comunista, foi identificado como intermediário. Outro nome associado perifericamente ao Instituto e mencionado nas declarações de Wittfogel foi o de M. Feeley, cuja posterior decisão de deixar os Estados Unidos rumo à Inglaterra foi certamente influenciada pelas repercussões dessas alegações. Essa mudança, cabe notar, acabaria se revelando um grande êxito. Feeley recebeu a cátedra de clássicos na Universidade de Cambridge no final da década de 1960. Karl August Wittfogel também introduziu uma nota melancólica em seu depoimento, ao afirmar que seus contatos acadêmicos haviam desaparecido desde que se tornará um anticomunista declarado. Não há dúvida de que seus antigos colegas do Instituto consideravam sua nova posição algo abominável, especialmente por suas revelações pessoais sobre antigas filiações políticas. Estavam convencidos de que sua colaboração com os caçadores de bruxas fora muito além daquele único dia diante do Comitê McCarran, apesar de suas enfáticas negativas. Seja qual for a verdade, Wittfogel tornou-se persona non grata para a escola de Frankfurt a partir de então, assim como para muitos outros acadêmicos de mentalidade liberal nos Estados Unidos. Horkheimer, embora desapontado com a decisão de alguns membros do Instituto de permanecerem na América, não lamentou a escolha de Wittfogel. O Instituto, portanto, retornou a Frankfurt com uma equipe bastante reduzida. Ainda assim, o apoio que recebeu foi significativo. Em junho de 1949, uma petição foi divulgada incentivando sua reabertura. A lista de signatários impressionava. Incluía nomes como Gordon Allport, Raymond Aron, G.D.H. Colley, G.P. Ghosh, Maurice Ginsberg, Eugen Kogon, Paul Lazarsfeld, Robert Lynd, Talcott Parsons, Paul Tillich, Robert McIver e James T. Shotwell. Início da citação da petição, abre aspas, a função da reaberta filial de Frankfurt será dupla: o planejamento e a condução de projetos de pesquisa, talvez mais importante, a formação de uma nova geração de estudantes alemães nos avanços contemporâneos das ciências sociais. Fecha aspas, petição de apoio ao Instituto, 1949. O financiamento veio de diversas fontes. O MC Chloe Fund forneceu 236 mil marcos, metade da quantia necessária para a reestruturação. A Gesellschaft für Sozialforschung,
que administrava o patrimônio do Instituto, contribuiu com tudo o que restava, cerca de um terço adicional, e o restante foi obtido por meio da cidade de Frankfurt e de doadores particulares. Félix Vaio, vale mencionar, já não podia colaborar devido à inflação que assolava a Argentina. Em agosto de 1950, com Adorno como diretor adjunto, sendo promovido 5 anos depois a codiretor, ao lado de Horkheimer, o Instituto retomou suas atividades em salas do Curatorium, na Senckenberg, e nas partes recuperadas do antigo prédio bombardeado ao lado, que fora sua primeira sede. Em 14 de novembro do ano seguinte, foi inaugurado um novo edifício na mesma rua, não muito distante do local original. O arquiteto Alois Geifer projetou uma construção simples e funcional, inspirada no estilo da Neue Sachlichkeit, lembrando a obra anterior de Franz Röckle. Na cerimônia de abertura falaram os sociólogos René Koning e Leopold von Wiese, além de Vaio. De forma simbólica, a música que abriu o evento era de Arnold Schönberg. O instituto voltou a ser carinhosamente apelidado de Café Max pelos novos estudantes, uma referência tanto a Horkheimer quanto ao antigo Café Marx, nome informal que o instituto receberá antes da guerra. A retirada do ER indicava bem a mudança de orientação política ocorrida durante o período americano. Entre suas primeiras tarefas estava a tradução para o alemão de vários volumes dos estudos sobre o preconceito, Stades im Prejudice. Embora a revista de pesquisa social, Zeitschrift für Sozialforschung, não tenha sido reeditada, o Instituto iniciou uma nova série intitulada Contribuições de Frankfurt para a Sociologia, Frankfurter Beiträge zur Soziologie, cujo primeiro volume foi um Festschrift em homenagem a Horkheimer, por ocasião de seu 60º aniversário. Nos primeiros anos após o retorno, Horkheimer dedicou-se sobretudo à reorganização do Instituto e à vida acadêmica da universidade. Em 1950, foi eleito decano da Faculdade de Filosofia e, em novembro do ano seguinte, aos 56 anos, foi escolhido reitor da universidade. Werner Richter, nomeado reitor da Universidade de Bonn uma semana antes, fora o primeiro americano naturalizado a dirigir uma universidade alemã. Horkheimer foi o segundo e, mais significativamente, o primeiro judeu da história a ocupar tal posição. Em 1952, foi reconduzido por mais um mandato. Ao fim de sua gestão, recebeu o Prêmio Goethe, a mais alta honraria concedida pela cidade de Frankfurt. 7 anos depois, já aposentado e residindo na Suíça, foi feito cidadão honorário vitalício de Frankfurt. Apesar de seu retorno à Europa, os laços de Horkheimer com os Estados Unidos permaneceram fortes. A filial nova-iorquina do Instituto, embora inativa nas 2 décadas seguintes, continuou existindo sob os cuidados de Alice Mayer. Horkheimer atuou ainda como consultor estrangeiro da Library of Congress, para a qual preparou um levantamento das ciências sociais na Alemanha Ocidental, Survey of the Social Sciences e Western Germany. Em 1954, retornou temporariamente aos Estados Unidos como professor visitante na Universidade de Chicago, onde ministrou cursos esporádicos durante os 5 anos seguintes. Adorno, porém, permaneceu em Frankfurt e jamais voltou à América após seu breve período na Hacker Foundation, em Los Angeles, em 1953. Quando Horkheimer e Friedrich Pollock se aposentaram, em 1958, na cidade suíça de Montagnola, onde construíram casas vizinhas com vista para o Lago Lugano, Adorno assumiu a direção do Instituto. Ambos continuaram acompanhando ativamente os assuntos da instituição até a década de 1960, mesmo após a ascensão de novas figuras administrativas como Rudolf Gunzer, responsável pela área estatística, e Ludwig von Friedeburg, que coordenava os estudos empíricos. Horkheimer continuou escrevendo, embora em ritmo mais lento. Seus ensaios mais recentes foram reunidos por Alfred Schmidt na tradução de Eclipse da Razão, Eclipse of Reason, publicada em 1967 sob o título Crítica da Razão Instrumental, Kritik der Instrumentellen Vernunft. Os esforços para convencê-lo a republicar seus antigos ensaios da revista de pesquisa social inicialmente fracassaram. Em junho de 1965, ele escreveu à editora S. Fischer explicando sua relutância, alegando que, dadas as circunstâncias profundamente diferentes em que os textos haviam sido escritos, seu conteúdo poderia ser mal interpretado. Contudo, em 1968, acabou cedendo, e a aguardada republicação ocorreu em 2 volumes sob o título Teoria Crítica, Kritische Theorie.
O lançamento dessas obras foi um dos principais estímulos para o renovado interesse no período inicial da história do Instituto, interesse do qual este próprio estudo é um dos frutos. Apresentar mais do que este resumo altamente esquemático da história do Instituto e de seus principais membros após o retorno à Alemanha não é possível neste momento. Da mesma forma, uma análise detalhada do vasto conjunto de obras publicadas por Adorno desde o início da década de 50 até sua morte, no verão de 1969, deverá ser deixada para outra ocasião. O mesmo vale para a avaliação da influência exercida por Herbert Marcuse na transmissão do pensamento da Escola de Frankfurt a um novo público americano na década de 1960. Ao limitar-nos ao período anterior a 1950, infelizmente deixamos de lado o momento de maior impacto do Instituto. Preferimos concentrar-nos nos anos de sua mais intensa criatividade, vividos no exílio nos Estados Unidos. Pode-se argumentar que uma das condições dessa fecundidade criadora foi justamente o relativo isolamento da Escola de Frankfurt durante esses anos. Depois de sua reinstalação na Alemanha, no início da década de 50, Horkheimer foi celebrado pela comunidade de Frankfurt, grata por recuperar ao menos um sobrevivente da cultura de Weimar. Ele conviveu com Konrad Adenauer e passou a ter presença frequente no rádio, na televisão e na imprensa. Os dias em que podia escrever a Leo Lowenthal dizendo, início da citação de Horkheimer, abre aspas, além de nós 3 ou 4, certamente há outros corações e mentes que sentem como nós, mas não conseguimos vê-los, e talvez estejam impedidos de se expressar, fecha aspas, estavam claramente superados. Com o reconhecimento e a aclamação pública veio uma gradual erosão da força crítica do Instituto, antes reforçada justamente por sua condição de marginalidade. Começou a cristalizar-se a ideia de uma escola de Frankfurt como corpo doutrinário distinto, com toda a rigidez que isso implicava. Início da citação de Adorno, abre aspas, ser fiel a Sonnenschein é advertir contra todas as escolas dodecafônicas. Fecha aspas, filosofia da música moderna, Philosophie der Neuen Musik. Ser fiel ao espírito original da teoria crítica, argumentariam seus críticos, significava desconfiar da reificação da própria Escola de Frankfurt. O que mais preocupava os jovens adeptos do Instituto era o efeito ideológico dessa transformação. O espírito da Guerra Fria, que Horkheimer e seus colegas haviam combatido com tanta veemência na década de 40, começou aos poucos a infiltrar-se em suas declarações nos anos 50 e 60. Um fosso cada vez maior separava Horkheimer e Adorno de Marcuse, cujas convicções políticas permaneciam firmemente à esquerda. Nenhum reconhecimento público da ruptura foi feito, por causa dos laços pessoais que ainda os uniam, mas as divergências eram intensas. Quando Marcuse alcançou notoriedade, não foi como dirigente de uma grande universidade americana acompanhado por chefes de Estado. O reconhecimento público de sua ligação com a Escola de Frankfurt, aliás, foi mínimo. Sem vínculos institucionais além de sua atuação em universidades americanas, ele não tinha a obrigação de apresentar uma face responsável ao público. Atribuir a divergência de Marcuse em relação aos antigos colegas apenas, ou principalmente, a esse fator seria exagero, mas é provável que tenha desempenhado algum papel. Destacar a coesão institucional da Escola de Frankfurt após 1950 não significa insinuar que ela tenha carecido dessa característica em sua história anterior. Como observou Edward Shields, um dos fatores que explicam sua influência, ao menos em comparação com figuras mais isoladas como Karl Mannheim, foi a continuidade organizacional ininterrupta por quase meio século. Horkheimer, apesar de seu declarado desinteresse pelas tarefas administrativas, era um hábil organizador e um excelente captador de apoio financeiro. Pollock, o economista que administrava os assuntos internos do Instituto, dizia-se em tom meio sério, meio brincalhão, menos habilidoso com as finanças do que Horkheimer, o filósofo. Paul Lazarsfeld, também um notável acadêmico administrador, reconheceu em Horkheimer qualidades semelhantes, ainda que mais sutis. A perseverante manutenção da identidade coletiva do Instituto, mesmo após sucessivas realocações, deve-se em grande parte à complexa personalidade, ao poder intelectual e ao talento organizacional de Horkheimer. Início da citação de Pollock, abre aspas, você não imagina quantas coisas na história do Instituto e nos escritos de seus membros derivam de Horkheimer. Sem ele, todos nós provavelmente teríamos tomado rumos muito diferentes. Fecha aspas, depoimento pessoal. Quando a persuasão falhava,
Como nos casos de Erich Fromm e Franz Neumann, Horkheimer preferia afastar o opositor intransigente a permitir a persistência de um conflito prolongado. Paul Massing, ao descrever a lealdade de outro membro do Instituto a Horkheimer, citou versos de Friedrich Schiller em Wallenstein. Início da citação, abre aspas, como não me foi dado ser seu igual, decidi amá-lo sem limites. Fecha aspas, Wallenstein. Embora seria injusto reduzir os demais membros do núcleo do Instituto a meros satélites em torno de Horkheimer, sua predominância raramente foi contestada. Entre todos, apenas Adorno parecia exercer sobre ele influência comparável à que recebia em troca. O que diferenciou o Instituto na América de sua segunda encarnação em Frankfurt não foi, portanto, a coesão organizacional em si, mas o papel que essa estrutura desempenhou na relação do grupo com o meio social e intelectual. Nos Estados Unidos, a organização serviu para manter Horkheimer e seus colegas relativamente isolados do mundo exterior. Financeiramente independentes, ao menos em suas atividades teóricas, e abrigados em seu prédio na Rua 117, puderam continuar produzindo sem pressões ou interferências externas. A decisão deliberada de escrever em alemão significava, entre outras coisas, a impossibilidade de conquistar um grande público americano. Embora alguns estudantes norte-americanos, como Benjamin Nelson e Moses e Feeley, tenham sido formados pelo Instituto em Morningside Heights, nunca se constituiu de fato uma escola de Frankfurt nos Estados Unidos. Apesar das ligações com benfeitores prestigiados como a Universidade Columbia e o Comitê Judaico-Americano, o Instituto manteve com segurança sua condição de observador externo. Os custos decorrentes dessa postura eram evidentes. Embora mantivessem algum contato com o corpo docente regular da Universidade Columbia, os membros da Escola de Frankfurt permaneciam, em geral, fora do fluxo principal da vida acadêmica americana. Isso lhes permitia fazer certas suposições, como a equiparação entre pragmatismo e positivismo, que careciam de validade plena. Também os isolava de possíveis aliados dentro da tradição intelectual dos Estados Unidos, como George Herbert Mead. E, por fim, permitia que o público americano formasse opiniões desequilibradas sobre seu trabalho, baseadas apenas nos poucos textos publicados em inglês. As razões pelas quais o Instituto deliberadamente rejeitou a assimilação que tantos outros exilados buscaram com avidez são complexas. É preciso lembrar que ele fora originalmente composto por homens cuja militância política, embora em graus diferentes, situava-se nas margens do radicalismo da República de Weimar. Apesar da filiação partidária de alguns de seus primeiros integrantes, o Instituto, como um todo, não possuía vínculos formais com nenhuma organização política. Além disso, desde o início mantinha uma distância consciente da hierarquia acadêmica tradicional alemã, mesmo tendo alguma ligação institucional com a Universidade de Frankfurt. E, por fim, embora a maioria de seus membros viesse de famílias judaicas assimiladas, sendo Erich Fromm a principal exceção devido à sua origem mais ortodoxa, ainda assim eram judeus cuja marginalidade na sociedade alemã jamais fora completamente superada. Em suma, ao contrário de muitos outros exilados que chegaram aos Estados Unidos, a escola de Frankfurt já era, antes de ser forçada a deixar a Alemanha, um grupo de outsiders. Não surpreende, portanto, que o trauma da ascensão nazista tenha reforçado esse sentimento de alienação. Simbolicamente, muitos de seus membros chegaram a adotar pseudonimos. Max Horkheimer assinava Heinrich Regius, Theodor W. Adorno, Hector Rottweiler, Walter Benjamin, Detlef Rausch e C. Konrad, Karl August Wittfogel, Klaus Hinrichs ou Karl Peterhan, Otto Kircher, Heinrich Seitz, Paul Massing, Karl Billiger, Franz Borkenau, Fritz Jungmann e Kurt Mandelbaum, Kurt Baumann. Mais gravemente, vários homens ligados ao Instituto perderam a vida sob o regime nazista. Entre os mortos estavam Andrei Serin, Karl Landauer, Paul Ludwig Landweg, indiretamente, Benjamin. Outros, como Wittfogel e Massing, conheceram o interior de campos de concentração, mas tiveram a sorte de ser libertados antes que esses locais, ou semelhantes, se transformassem em centros de extermínio. Não é difícil, portanto, compreender a origem da insegurança que acompanhou os membros do Instituto por anos após sua migração para os Estados Unidos. E, junto com essa insegurança, veio um movimento de recolhimento interior. Ainda em 1946, Horkheimer citou em uma carta a Leo Lowenthal um trecho de Edgar Allan Poe. Início da citação de Poe, abre aspas.
Do mesmo modo, nada pode ser mais claro do que o fato de que um espírito verdadeiramente generoso, que realmente sente aquilo que todos apenas professam, inevitavelmente será mal compreendido em todas as direções, seus motivos deturpados. Assim como a inteligência extrema seria tomada por insensatez, o excesso de cavalheirismo não deixaria de ser visto como a mais extrema forma de baixeza, e assim ocorre com outras virtudes. Este é, sem dúvida, um tema doloroso. Que indivíduos tenham se elevado tanto acima do plano comum de sua espécie é quase inquestionável. Mas, ao buscarmos na história traços de sua existência, devemos ignorar todas as biografias dos bons e grandes e examinar cuidadosamente os breves registros dos desgraçados que morreram na prisão, no manicômio ou na forca. Fecha aspas, Edgar Allan Poe. E Horkheimer acrescentou, início da citação de Horkheimer, abre aspas. Durante os últimos anos, nunca li frases mais próximas de nossos próprios pensamentos do que estas. Fecha aspas, Carta a Léo Loventhal, 1946. Após o retorno a Frankfurt, entretanto, tudo isso havia mudado. Um dos motivos que inspiraram a decisão de voltar foi a influência que o Instituto poderia exercer sobre uma nova geração de estudantes alemães. Isso significava uma participação muito mais ampla na vida acadêmica normal da universidade. Em vez de se desenvolver no isolamento relativo, a Escola de Frankfurt tornou-se um dos principais polos do pensamento sociológico e filosófico alemão do pós-guerra. Longe de ser ignorado, seu trabalho teórico passou a ser o centro de um intenso debate, cuja magnitude rivalizava com a grande controvérsia metodológica que dividiria o pensamento social alemão meio século antes. Sem a barreira linguística que antes limitava a difusão de suas ideias, o impacto do Instituto foi maior do que nunca. Mesmo a disciplina mais conservadora das ciências sociais, a história, foi influenciada pela teoria crítica. No cenário intelectual austero da Alemanha pós-guerra, a Escola de Frankfurt destacou-se ainda mais do que teria se as condições fossem semelhantes às de Weimar. Em suma, depois de 1950, a estrutura institucional da escola passou a funcionar como mediadora positiva entre as ideias de seus membros e a sociedade em geral. No lugar do isolamento, ela agora oferecia uma plataforma para a propagação da teoria crítica em seu novo contexto. Nosso objetivo, contudo, não é detalhar essa reintegração parcial do Instituto após o retorno, e sim destacar o contraste entre essa nova situação e seu isolamento durante os anos americanos. Sem estabelecer conexões simplistas entre o conteúdo da teoria crítica e as experiências pessoais de seus criadores, é inegável que o foco na negação, na não-identidade e na necessidade de Nick Mitsumachen, o não aderir, correspondia a essas vivências. Sugerir isso para desmerecer seu pensamento seria fútil, pois os próprios frankfurtianos tiraram a mesma conclusão. Mínima Moralia, de Adorno, com sua redução da filosofia a reflexões de uma vida danificada, expressava isso de modo inequívoco. O Instituto nunca aceitou a glorificação da inteligência flutuante de Karl Mannheim. Início da citação de Adorno, abre aspas, a resposta à reverência de Mannheim pela intelectualidade flutuante não está no postulado reacionário de sua raiz no ser, mas sim no lembrete de que a própria intelectualidade que finge flutuar livremente está, na verdade, enraizada no mesmo ser que precisa ser transformado, e que ela apenas finge criticar. Fecha aspas. Mínima Moralia. A zelosa preservação da condição de outsider pelo Instituto baseava-se no reconhecimento de que essa posição era, de certo modo, pré-requisito para manter uma postura verdadeiramente crítica em seu trabalho teórico. Isso significava autonomia não apenas em relação à política institucional, ao meio acadêmico e à cultura de massa, mas também em relação a quaisquer forças sociais que alegassem encarnar a negação. Ao contrário dos marxistas ortodoxos, a Escola de Frankfurt nunca acreditou que o contato direto entre intelectuais e trabalhadores fosse benéfico para qualquer um dos lados. Já em Teoria Tradicional e Teoria Crítica, de 1937, Horkheimer havia negado a conexão necessária entre teoria radical e proletariado, defendendo antes uma aliança com todas as forças progressistas dispostas a dizer a verdade. Em 1951, Adorno excluiu até mesmo a possibilidade de que qualquer coletividade pudesse estar do lado da verdade, localizando o resíduo dessas forças progressistas no indivíduo crítico. Nos anos seguintes, isso levou à recusa em reconhecer os estudantes radicais ou outros grupos negativos emergentes como forças legítimas de transformação social.
Após 1950, o Instituto talvez tenha se reintegrado, mas não com aqueles grupos aos quais seus membros haviam se ligado em seus primórdios, nem com seus autoproclamados sucessores. Apesar do desprezo pela noção de intelectuais flutuantes de Mannheim, os membros da escola de Frankfurt acabaram por se aproximar cada vez mais de seu modelo. Explicar o trabalho do Instituto apenas a partir das experiências pessoais de estranhamento de seus membros, porém, seria insuficiente. Pois, embora alienada de seu ambiente cultural imediato, a escola de Frankfurt mantinha vínculos vitais com uma tradição histórica específica. Em 1938, Benjamin escreveu, início da citação de Benjamin, abre aspas, os trabalhadores do Instituto de Pesquisa Social convergem em uma crítica da consciência burguesa. Essa crítica não ocorre de fora, mas como autocrítica, fecha aspas, correspondência. Apesar do entusiasmo inicial de Horkheimer e de seus colegas pelo socialismo, eram, sem dúvida, filhos de famílias da alta burguesia. Em certo sentido, compartilhavam o antiburguesismo de muitos de seus contemporâneos de classe média. Contudo, em vez de seguir a trajetória clássica expressa de modo exemplar em Os Buddenbrooks, de Thomas Mann, a primeira geração faz a fortuna, a segunda consolida a posição social e a terceira se retira em melancolia estética. Seguiram um caminho distinto. No caso deles, o iconoclasmo intelectual, aliado a um senso de responsabilidade social, sucedeu diretamente à aquisição de riqueza. Sem a geração intermediária da respeitabilidade social, sentiram menos necessidade de afirmar sua independência por meio de estilos de vida rebeldes, como fizeram outros filhos antiburgueses da burguesia. Evitando os excessos da geração expressionista, cuja hora histórica veio logo antes da deles, Horkheimer e seus companheiros canalizaram toda sua energia crítica para o domínio relativamente impessoal do pensamento social. Exceto pela perda da religiosidade inicial por parte de Fromm e Lowenthal, parecem ter escapado ao que mais tarde se chamaria crise de identidade. A Wandlung, transformação típica do expressionismo, exemplificada na peça de Ernst Toller com esse nome, não foi uma fase pela qual tenham passado. Mantendo distância das absurdidades cotidianas da vida em Weimar e depois na América, também conseguiram evitar o amargor e o sarcasmo que marcaram outros intelectuais de esquerda mais próximos desses acontecimentos, como Kurt Tucholsky. Mesmo Outsiders, viveram com relativo conforto em todas as suas peregrinações. Benjamin, o membro do Instituto cuja vida foi mais marcada pelo infortúnio, poderia ter expressado ressentimento em seus escritos, não fosse a rígida separação entre vida e obra que caracterizava sua personalidade singular. Os demais reagiram às inseguranças reforçando ainda mais o apego ao estilo de vida burguês em que haviam sido formados desde o nascimento. Os membros do Instituto não apenas mantiveram esse estilo de vida, mas também permaneceram fiéis, em certa medida, aos valores culturais a ele correspondentes. De fato, havia certas semelhanças marcantes entre suas atitudes e as da elite intelectual alemã cuja trajetória Fritz Hinger analisou em O Declínio dos Mandaris Alemães, The Decline of the German Mandaris. O Instituto, evidentemente, havia sido fundado para combater os efeitos daquilo que Karl Grunberg chamava de Mandarinenanstalten, instituições mandarinas. No entanto, Grunberg e Hinger definiam mandaris de modos muito diferentes. Para Grunberg, eram os intelectuais técnicos que colocavam suas habilidades a serviço da manutenção da ordem vigente. Para Hinger, tratava-se de algo mais próximo dos letrados chineses estudados por Max Weber, uma elite social e cultural cuja posição derivava principalmente de suas qualificações educacionais, e não de direitos hereditários ou de riqueza. No final do século XIX, os mandaris de Hinger alcançaram uma breve ascendência, durante o equilíbrio produzido pelo declínio da aristocracia rural e pela ascensão ainda incompleta da burguesia industrial. Por volta de 1890, contudo, começaram a sentir-se ameaçados pela vitória iminente desta última, à medida que o Estado industrial substituía o Estado agrário. Como resultado, assumiram uma postura cada vez mais defensiva e rígida diante da modernidade e da sociedade de massas. Em certos aspectos, a escola de Frankfurt pode ser parcialmente assimilada ao modelo de Hinger. Como os mandarins, e ao contrário dos socialistas ortodoxos, seus escritos eram permeados mais por um sentimento de perda e declínio do que por expectativa e esperança. Compartilhavam também o desprezo dos mandarins pela sociedade de massas e pelos valores utilitários e positivistas que ela promovia.
Da mesma forma, opunham-se ao espírito de especialização que parecia dominar a vida intelectual moderna. Início da citação de Ringer, abre aspas, o que realmente os preocupava não era o isolamento das disciplinas entre si, mas a crescente separação, dentro das próprias disciplinas, entre o saber e um certo tipo de filosofia. Fecha aspas, o declínio dos mandarins alemães. A desconfiança da escola de Frankfurt em relação ao iluminismo também correspondia a um elemento essencial da defesa mandarina da cultura alemã tradicional. No exílio, os frankfurtianos viam a si mesmos como Kulturträger, portadores da cultura, sitiados, uma autoimagem que os mandarins certamente reconheceriam. E, por fim, sua atitude essencialmente apolítica, mesmo no período em que a praxis figurava como imperativo em seus escritos, recordava o desdém condescendente dos mandarins pelas disputas mesquinhas da política de interesses. Ainda assim, apesar dessas semelhanças, os membros da escola de Frankfurt escapam a uma simples categorização como mandarins exilados de uma nova era. Primeiro, porque os mandarins de Ringer eram essencialmente insiders acadêmicos, líderes da elite intelectual estabelecida, enquanto o Instituto sempre buscou dissociar-se da comunidade universitária tradicional, cuja autossuficiência e elitismo criticava duramente. Segundo, porque o fundamento histórico de seus valores não era exatamente o mesmo. Como observa Ringer, início da citação, abre aspas, os elementos formais mais importantes do legado intelectual dos mandarins eram a crítica kantiana, as teorias do idealismo e a tradição histórica alemã. Fecha aspas, o declínio dos mandarins alemães. A escola de Frankfurt, ao contrário, estava mais próxima do espírito dos hegelianos de esquerda de 1848. Assim, diferentemente de muitos mandarins, os frankfurtianos se recusavam a defender um idealismo vulgar como antídoto a um materialismo igualmente vulgar. Como vimos, a teoria crítica buscava uma superação dialética da dicotomia entre idealismo e materialismo. Materialismo e positivismo não eram necessariamente sinônimos, como supunham muitos mandarins. Terceiro, a defesa dos valores culturais tradicionais pela escola de Frankfurt nunca implicou transformá-los em algo absoluto e separado dos interesses materiais. Essa separação, justamente, era o que o Instituto denunciava como cultura afirmativa. A preocupação frankfurtiana com a felicidade corporal e sensorial raramente encontrava eco entre os mandarins, cujo idealismo possuía um componente ascético. Não surpreende, portanto, que os mandarins não tivessem apreço algum pela psicanálise, que Horkheimer e seus colegas desejavam integrar à teoria crítica. O que tornava distinta a crítica da escola de Frankfurt à sociedade moderna era que, sem rejeitar sumariamente os valores dos mandarins, Horkheimer e os demais demonstraram que absolutizá-los levava, inevitavelmente, à sua própria traição. Início da citação de Adorno, abre aspas, se a crítica cultural, mesmo em seu ponto mais elevado com Valéry, tende ao conservadorismo, é por sua adesão inconsciente a uma noção de cultura que, na era do capitalismo tardio, busca uma forma de propriedade estável e independente das flutuações do mercado. Essa ideia de cultura afirma sua distância em relação ao sistema para, por assim dizer, oferecer segurança universal em meio a uma dinâmica universal. Fecha aspas, mínima moralia. Por fim, a escola de Frankfurt distinguia-se dos mandarins. Sociologia, com o enfoque quantitativo de Paul Lazarsfeld. O ideal de objetividade sóbria e progresso tecnológico encontrava forte ressonância na vida intelectual americana. O Instituto, porém, desde sua fundação, criticava o espírito da Neue Sachlichkeit. Para Horkheimer e seus colegas, esse estilo representava o correlato estético da liquidação da subjetividade e da superação prematura das contradições da vida moderna. Embora mais tarde tenham deixado de enfatizar a questão estilística, continuaram a condenar aqueles que trabalhavam segundo esse princípio. Durante as décadas de 30 e 40, portanto, o Instituto claramente nadava contra a corrente. Somente bem mais tarde suas advertências sobre os perigos da modernidade começariam a fazer sentido para o público americano. Passariam décadas até que surgissem preocupações amplamente difundidas com temas como ecologia, racionalidade instrumental e libertação das mulheres, questões que a escola de Frankfurt tratara com sofisticação uma geração antes. Se o Instituto teria conseguido tornar-se uma força central na vida intelectual americana caso tivesse permanecido nos Estados Unidos é uma questão aberta. Os membros que decidiram ficar acreditavam que sim.
A súbita popularidade de Herbert Marcuse nos anos 60, baseada em escritos cuja direção geral já estava prenunciada no trabalho anterior da Escola de Frankfurt, sugere que talvez estivessem certos. O que ocorreu, entretanto, foi que figuras menos centrais na história do Instituto, como Erich Fromm, Franz Neumann e Karl Wittfogel, conquistaram grande influência, enquanto Max Horkheimer permaneceu praticamente desconhecido no pós-guerra americano. Especular sobre o que poderia ter acontecido é menos tarefa do historiador do que tentar compreender o que de fato ocorreu. O Instituto foi um elemento singular em um acontecimento sem paralelo na história recente do Ocidente. Foi o único agrupamento interdisciplinar de estudiosos, trabalhando sobre diferentes problemas a partir de uma base teórica comum, a se formar na era moderna. Além disso, enquanto o exílio dispersava a maioria dos intelectuais, o Instituto conseguiu permanecer unido. Foi também o único representante coletivo da cultura de Weimar a sobreviver ao exílio e retornar para servir de ponte entre o passado cultural da Alemanha e seu presente pós-nazista. Ao se restabelecer em Frankfurt, o Instituto pôde não apenas transmitir as técnicas metodológicas aprendidas na América, mas também restaurar a continuidade com o rico patrimônio cultural que Hitler havia tentado destruir. Tendo contribuído para levar a cultura alemã aos Estados Unidos, ajudou depois a trazê-la de volta à Alemanha. Com discípulos como Jürgen Habermas, Alfred Schmidt, Oskar Negt e Albrecht Wellmer, seu impacto continuava promissor, mesmo que a sobrevivência institucional nas décadas seguintes parecesse ameaçada pelas mortes de seus líderes mais velhos e pela crescente agitação estudantil. Uma metáfora inspirada na noção hegeliana do espírito que retorna a si mesmo poderia parecer adequada aqui, não fosse o fato crucial de que o verdadeiro estranhamento da escola de Frankfurt não terminou com seu retorno geográfico ao lar. A reintegração do Instituto jamais foi mais do que parcial e incompleta. Início da citação de Adorno, abre aspas. Escrever poesia depois de Auschwitz é um ato de barbárie, fecha aspas, crítica cultural e sociedade. Escrever teoria social e realizar pesquisa científica era algo mais tolerável apenas se o impulso crítico e negativo fosse preservado. Pois, como a escola de Frankfurt sempre insistiu, somente pela recusa em celebrar o presente seria possível preservar a esperança de um futuro em que escrever poesia deixasse de ser um ato bárbaro. Marty J. A Imaginação Dialética, uma história da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, de 1923 a 1950.